Então agora nós vamos estudar a parte de garantia, tá? O que é uma garantia? Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu passei no concurso público do Tribunal de Contas, eu morava em Blumenau e tive que morar em Vitória. Quando eu cheguei lá em Vitória, eu tive que alugar um apartamento. E aí chegou lá a imobiliária e me falou o seguinte: olha, Herbert, nós precisamos de uma garantia de que você vai cumprir com as suas obrigações. Essa garantia podem ser 3 aluguéis antecipados, pode ser uma fiança bancária, né, que você contrata com o banco, ou um seguro garantia que você contrata com a seguradora. Beleza, eu tive que ir lá e prestar uma garantia para esse dono, para o proprietário, para a imobiliária. A mesma coisa acontece nos contratos administrativos, tá? Nos contratos administrativos, nós precisamos de participação de... nós podemos ter, né, essas garantias de execução. O que é uma garantia de execução? A administração pública vai convocar o licitante, vai assinar um contrato com ele, e ele vai começar a executar a obra. Se ele começar a dar trabalho, começar a atrasar, começar a causar prejuízo, se a administração exigir uma garantia, esse valor está com a administração pública. E ela vai executar esses valores para cobrir multas, para cobrir prejuízos que eventualmente ela tenha. Essa é a ideia da garantia contratual. Assim como acontece no contrato de locação, acontece também nesses contratos administrativos em que a administração contrata terceiros. E o que o artigo 96 da Lei de Licitações fala? O artigo 96, ele prevê o seguinte: a critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida mediante previsão no edital prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. Olha só. A critério da autoridade, em cada caso, poderá ser exigido mediante previsão no edital prestação de garantia. Então, quem define se haverá garantia é a administração pública. E essa decisão da administração pública é uma decisão discricionária. Então vamos lá tratar da nossa garantia contratual. Esse aqui é um assunto bem interessante, tá? E bem importante, que cai bastante em questões de concurso público. Vou começar a colocar aqui, ó. Estou falando de garantia. A primeira regrinha que nós acabamos de ver aqui é o seguinte: a garantia contratual, ela pode ser exigida mediante decisão da administração pública. E essa decisão da administração pública é uma decisão discricionária. Ou seja, a administração pública pode exigir a garantia ou não exigir a garantia. Se a administração pública quiser que tenha garantia, ela vai colocar isso no edital da licitação. Se ela não quiser que tenha garantia, ela não vai colocar no edital. Mas veja, essa discricionariedade, ela acontece no momento da elaboração do edital. Colocou no edital que vai ter garantia? Tem que ter garantia. Não colocou no edital que vai ter garantia? Não vai ter garantia. É uma decisão discricionária na hora de elaborar o edital da realização da licitação pública. Essa regrinha, então, vai lá para o nosso edital. Vai lá para o nosso edital de licitação. Outro ponto que eu vou trazer para vocês aqui é o seguinte. Tá, professor, já entendi que quem elabora, quem exige se vai ter garantia é a administração pública. Mas como que pode ser prestada essa garantia? O parágrafo 1º da Lei de Licitações esclarece melhor isso para a gente. Ele fala para a gente assim, ó: caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Inciso 1. Calção em dinheiro ou em títulos da dívida pública. Professor, o que é calção em dinheiro ou em títulos da dívida pública? Calção em dinheiro é depósito de money, dinheiro. A administração pública disponibiliza uma conta, o particular vai lá e deposita o dinheiro. Isso é a tal da calção em dinheiro, um depósito em dinheiro. Esse dinheiro fica depositado nessa conta especial e quando acabar o contrato, se ele cumpriu com as suas obrigações, a administração devolve esse dinheiro com o valor devidamente atualizado. Essa é a primeira regra, perfeito? Título da dívida pública. Título da dívida pública são esses títulos que o Estado emite, que normalmente a gente vê aí quando vai fazer investimento, tipo Tesouro Direto, essas coisas. São esses papéis do Tesouro, que você chega lá no site devido e faz a compra desse papel. Como esse papel, você deposita um dinheiro para receber esse título,
É a mesma coisa que você está depositando um dinheiro na conta da administração. Mas você só chega e fala para a administração, ó, eu tenho um título da dívida pública aqui, vou dar esse título como garantia. Veja que para a administração pública tem quase o mesmo efeito que o dinheiro, porque ela mesma já está com o dinheiro que executa esse título, tá? Então, segunda hipótese, título da dívida pública são as duas primeiras hipóteses aqui. A lei de licitações, ela coloca uma série de regras sobre esses títulos, né? Ela fala que eles são emitidos de forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia, autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia. É só uma parte formal que você precisa saber aqui, ó, calção em dinheiro ou título da dívida pública, atendendo aos requisitos legais. Segundo ponto, seguro-garantia. Daqui a pouco eu vou explicar o que é o seguro-garantia. Terceiro ponto, fiança bancária, emitido por banco ou instituição financeira devidamente autorizado a operar no país pelo Banco Central do Brasil. Nesse caso, você paga um valor para o banco e o banco deposita o dinheiro da garantia para a administração pública. Essa é a tal da fiança bancária. O banco vai funcionar como seu fiador nesse tipo de situação, tá? Beleza, então nós temos aqui as tais modalidades de garantia. Quais são as modalidades de garantia previstas na lei de licitações? São 3 ou 4, a depender da forma como você faz a leitura disso aqui. As 3/4 modalidades são as seguintes. Você vai ter vamos colocar em numeração aqui, tá? Número 1, você pode prestar ela em calção em dinheiro, nada mais é do que um depósito de dinheiro numa conta da administração pública. Isso aqui é muito comum em contratos de aluguéis que nós fazemos no nosso dia a dia. A administração pública pode receber também calção em dinheiro ou em títulos da dívida pública. Tá? Essa aqui é uma forma de você receber a garantia. Segunda forma de receber a garantia, o seguro-garantia. Seguro-garantia é uma seguradora especializada que vai lá e presta a garantia. Tá? Você contrata, de fato, literalmente, uma seguradora para isso. E a terceira situação, a tal da fiança bancária. Aqui quem vai ser o fiador vai ser um banco, uma instituição financeira que vai funcionar como fiador dentro desse contrato administrativo, tá? Essas são as 3 formas. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: nós já vimos que quem definiu que vai ter a garantia foi a administração pública. Deixa eu voltar para o meu exemplo inicial. Eu fui morar em Vitória, fui alugar um apartamento, chegaram para mim e falaram assim, ó, pessoal, eu preciso de um apartamento. Aí a imobiliária falou o seguinte: para você alugar esse apartamento, você tem que depositar para a gente um seguro, uma garantia. Quem definiu que teria garantia? A imobiliária ou o dono do apartamento. Quem escolheu a modalidade de garantia? Eu. Eles me deram 3 opções e eu escolhi uma das 3 opções. A lei de licitações está nos dando 3 ou 4 opções e está dizendo para a gente que quem escolhe qual das 4 modalidades que vai prestar é o contratado. Só que eu vou colocar aqui para vocês o seguinte: em regra, quem escolhe a modalidade de garantia, a escolha, né? A escolha dessa modalidade de garantia, eu vou fazer aqui um pouquinho diferente, tá? Em regra, a escolha dessa modalidade de garantia cabe ao contratado. Então, não é a administração pública que faz a escolha, é o contratado. A administração definiu que vai ter garantia. Quem escolheu a modalidade foi o contratado. Na antiga lei de licitações, essa regra era absoluta. Sempre era o contratado que escolhia. Na nova lei de licitações, eu já estou colocando ali que é regra, é porque existe exceção. Quando que a gente vai encontrar essa exceção? Em contratos de obras / serviços de engenharia, a administração pública, veja só, a administração pública pode definir que a modalidade de garantia será seguro-garantia.
Então, nessa hipótese, a administração pública pode definir qual que será a modalidade de garantia. E qual que vai ser seguro-garantia. Para obras de engenharia, pode, não é obrigatório. A administração pode dizer, aqui eu quero que você preste na forma de seguro-garantia. Daqui a pouco nós vamos ver mais algumas regras sobre isso. Beleza, outro ponto que eu vou colocar para vocês são os limites, tá? Limites, percentuais, isso aqui sempre cai bastante em prova. Quais são os limites que nós vamos ter aqui dentro das nossas formas de garantia? A lei de licitações, ela coloca para a gente o seguinte: primeiro limite é o limite geral. Esse limite geral é um limite de até 5%. 5% do quê? 5% do valor estimado da contratação. Essa daqui é a regra. Então, quando a gente pega o valor geral de garantia, o valor geral de garantia é de até 5% do valor estimado da contratação. Existe uma situação em que esse valor pode ser de até 10%. Quando que ele pode ser de até 10%? Quando você estiver diante de uma situação que envolva risco, deixa eu mudar a cor aqui, que envolva risco ou ainda complexidade relevante que justifiquem você elevar o valor da garantia para até 10%. Até aqui tudo tranquilo, até aqui é bem parecido com a antiga lei de licitação. Agora começa a vir a novidade. Lembra que eu comentei com vocês que no caso de obras e serviços, a administração pública pode exigir o seguro-garantia? Sim. Agora você tem que pensar no escalonamento. Se for só uma obra e serviço de engenharia, a administração pode exigir o seguro-garantia, mas aplica esses valores gerais aqui. Agora, se eu estiver tratando de uma obra e serviço de engenharia de grande vulto, além de exigir o seguro-garantia, esse valor pode ser um valor plus. Esse valor plus é um valor de até 30% do valor estimado da contratação. Quando que isso aqui se aplica? Para obras e serviços de engenharia que sejam mais, de grande vulto. Professor, o que é essa história de grande vulto? A lei de licitações traz o conceito de grande vulto. O valor original da lei de licitações era o valor de 200 milhões de reais. Esse valor é atualizado anualmente, ele foi para 216, e cada ano esse valor vai aumentando. Então, no momento que você assistir essa aula, esse valor pode ser um valor ainda mais alto. O original era de 200 milhões, foi para 216 milhões, e ele vai aumentando ano a ano. Quando você assistir essa aula, você vai lá no decreto correspondente e pega o valor adequado. Sempre recomendo que você faça dessa forma, tá? Então, para a obra e serviço de engenharia mais o grande vulto, você pode ter esse valor de até 30%, além, de exigir que isso aqui seja prestado na forma de seguro garantia. Depois eu vou ter um tópico específico só para explicar isso aqui para vocês, então eu vou deixar para explicar em detalhes mais adiante. Existe também a situação em que a administração pública empresta bens da administração pública para o contratado. Nesse caso, você acrescenta o valor do bem. Como assim, professor? Imagina que a administração pública emprestou. Esse bem é da administração pública, tá? A administração pública emprestou um trator para a empresa. Tinha um trator lá específico que só a administração tinha. Ela foi lá e emprestou esse bem para ele. Nesse caso aqui, você soma, acrescenta o valor da garantia o valor desses bens. Vamos supor que esse trator custa 10 milhões. A administração emprestou o trator para a empreiteira. A empreiteira está com esse trator da administração. Ele vai ter que depositar em favor da administração 10 milhões, como garantia por causa daquele trator que ele está utilizando, tá? Então, esses são os limites
que a nossa lei de licitações prevê para a exigência dos valores máximos das garantias contratuais, tá? Agora eu só preciso contar uma coisa para vocês. Essa garantia que nós estamos estudando aqui, ela tem um nome. Se a questão não te falar qual que é a garantia, você considera que é essa que nós estamos estudando aqui. Mas, a bem da verdade, essa garantia ela é chamada de garantia contratual. Ela também é conhecida como garantia de execução. Essa garantia aqui é exigida daquela pessoa que foi contratada pela administração pública. Eu estou falando de execução do contrato aqui. Perfeito? Nós não podemos confundir essa garantia contratual, garantia de execução, com uma outra garantia que também tem na lei de licitações. Qual que é a outra garantia que a lei de licitações tem? Ela tem mais uma forma de garantia. A outra garantia que a lei de licitações tem é uma garantia chamada de garantia de proposta. Essa garantia de proposta, ela é exigida dos licitantes e não do contratado. Ela é exigida lá durante a licitação dos licitantes. E essa garantia aqui, ela é exigida como requisito de pré-habilitação, dentro lá da habilitação econômico e financeira. Em outras palavras, eu quero verificar o seguinte: será que esse licitante ele tem bala na agulha para cumprir a proposta dele? Porque veja só, imagina que é uma duplicação de uma rodovia. O camarada vai ter que comprar trator, contratar pessoal, adquirir equipamentos, fazer todo um trabalho, então ele tem que ter dinheiro para aguentar essa empresa, tem que ter uma saúde financeira. Para verificar se o cabra tem bala na agulha, a administração pública vai lá e pede para ele uma garantia de proposta. Essa garantia de proposta, ela tem um valor mais baixo. Ela é de até 1% do valor estimado da contratação. Professor, por que do valor estimado da contratação? Porque aqui eu ainda não tenho contrato. Eu só tenho o valor estimado, aquele orçamento feito pela administração pública. Então, essa garantia de proposta é uma garantia que acontece durante a fase de licitação pública, é uma garantia que é exigida dos licitantes e não dos contratados, e ela tem um limite menor, que é um limite de até 1% do valor estimado da contratação. Perfeito? Pegaram isso aí, fechamos esse bloco aqui e vamos resolver uma questão. Olha como isso cai em questão de prova, tá? Se o edital de licitação exigir prestação de garantia, o contratado poderá optar pelas modalidades de caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária, sendo vedado o fornecimento de garantia de outras espécies, como títulos da dívida pública. Errado, porque nós temos, a bem na verdade, 4 categorias. Você tem a caução em dinheiro, títulos da dívida pública, o seguro-garantia e a fiança bancária. Então, eu posso sim ter títulos da dívida pública e por isso que essa questão aqui está errada. Avançando mais um pouquinho, vamos agora avançar para esse tópico aqui, em que nós vamos tratar... Deixa eu até tentar. Aqui ficou o nosso rascunho aqui, mas dá para a gente tocar a aula mesmo assim. Até já está mais fácil para a gente. O artigo 102 da Lei de Licitações vai trazer uma regra para a gente agora, que é específica sobre o seguro-garantia. Lembra que eu mostrei para vocês que nós temos 3/4 categorias de garantias. E uma das garantias é o seguro-garantia, tá? Esse seguro-garantia, ele não era assim tão importante na antiga Lei de Licitações. Na nova Lei de Licitações, ele é muito importante, especialmente quando se trata de obras e serviços de engenharia. Lembrando que quando for obra e serviço de engenharia, a administração pública pode exigir que a modalidade de garantia seja o seguro-garantia. E olha o que o artigo 102 fala. Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação de garantia na modalidade de seguro-garantia, ou seja, a administração já definiu isso previamente. E prever, guarda isso aqui, ó, a obrigação de a seguradora
em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato. Isso aqui tem um termo, tá? Isso aqui é chamado de cláusula de retomada. Essa cláusula de retomada, ela tem um termo do inglês que se chama stepping ou stepping right. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte: você já deve ter visto o Cacete Planeta, né? O pessoal que é mais da minha geração, não tinha o seu Creyson. Seu Creyson, ele chegava e falava o seguinte: eu a garanto. Seu Creyson, ele dizia o seguinte: pode comprar o meu produto, que eu a garanto que ele vai funcionar, que ele vai dar certo. Vou tentar trazer um exemplo possível para a administração pública. Ou vamos pegar assim, uma empreiteira. Vamos supor que o meu irmão, ele resolveu abrir uma empreiteira. Aí ele quer entrar no mercado tal, e ele está conseguindo poucas obras. Ele chega aqui no condomínio onde eu moro e fala assim: pô, Herbert, será que você não consegue uns clientes aí para mim? Aí eu vou lá e indico lá no grupo, e o pessoal fala: pô, cara, até querer contratar essa empreiteira aí, mas, pô, eu não tenho referência desse cara, como é que eu vou contratá-lo? Aí eu pego e falo o seguinte: ó, pessoal, vocês podem contratar essa empreiteira, ela é do meu irmão, e se ele não prestar um bom serviço, eu garanto. Se ele fizer alguma coisa de errado, eu vou lá e cubro o prejuízo. Eu assumo a responsabilidade por aquilo que ele fizer de errado. Eu estou funcionando como uma seguradora. Se a empreiteira do meu irmão fizer algo de errado, eu assumo a obrigação, conserto o erro e pago tudo que tem que pagar para o negócio funcionar. Eu a garanto. Essa aqui é a ideia do seguro garantia. Aqui, ó, eu coloquei esse desenho aqui em cima, mas eu vou fazer ele aqui novamente, só para vocês terem a visualização da execução. Dentro de uma relação contratual normal, você tem de um lado a administração pública, que é quem está tomando a obra, né? A administração pública está contratando alguém. E do outro lado, você vai ter a empresa que foi contratada, né? O contratada. A empreiteira que eventualmente foi contratada pela administração pública para a execução daquele empreendimento. Tá? Nós temos essa relação. Normalmente, na maioria dos contratos, você vai ter uma relação que de um lado tem a administração pública, do outro lado tem o contratado. Só esses dois aqui normalmente, tá? É uma relação bilateral envolvendo essas duas partes. De um lado a administração pública, de outro lado aquela empresa que foi contratada pela administração. Quando nós temos um seguro-garantia, nós vamos ter um terceiro aqui, que é a seguradora. A seguradora, ela vai ficar aqui em cima como um garantidor. Ela vai chegar e vai falar para a administração pública o seguinte: a administração, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que o nosso segurado aqui, a gente já conversou com ele, e ele vai fazer o negócio acontecer. Essa aqui é a ideia dentro da tal da cláusula de retomada. Deixa eu copiar. Vou colar aqui. Vou jogar aqui para baixo. Fica aqui, pronto. Meus desenhos estavam lá em cima, agora está aqui embaixo. A seguradora, ela entra fazendo essa ponte aqui, né? Ela vai funcionar, então, de fato, para fazer esse seguro. Igual se você pegar e um terceiro bate no seu carro, esse terceiro não tem dinheiro, né? A seguradora vem e cobre, porque se tem uma seguradora ali, ela está ali para justamente essa medida, tá? O artigo 6º da Lei de Licitações traz o conceito para a gente lá no inciso 54. Seguro-garantia é o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. Veja, o que eu estou querendo aqui, ó, é o cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. Só para vocês terem ideia, mais um exemplo aqui para vocês, nas Olimpíadas, nós tivemos obras que saíram a 30 dias dos jogos. Eu não sei se foi 30, foi tipo 41 dias. E agora eu estou falando de obra. Teve obra que saiu na semana, mas estou falando de obra de estádio. Eu estou falando de local de evento esportivo. Ficou pronto há 40 e poucos dias. Mal deu tempo, se é que deu, de fazer evento teste. Foi basicamente uma estreia já com a Olimpíada. Você imagina qual que foi o problema lá?
Contrataram uma empresa, essa empresa deu um monte de problema, tiveram que contratar uma outra para terminar. Olha o imbróglio que a administração pública se meteu. Se tivesse o seguro-garantia, a administração pública colocava um prazo máximo e dizia o seguinte: essa obra tem que ser entregue para mim, em condições de funcionamento, até o dia X. E quando der o dia X, a administração pública vai sair assim e vai falar: ó, eu não quero saber se o pato é macho. Eu quero é ovo. Eu quero ovo, rapaz. Eu quero a obra. Essa aqui é a ideia que a gente tem aqui dentro de um contrato administrativo com seguro-garantia. Eu quero a obra no prazo. E se não me entregar, a seguradora vai arcar com prejuízo. Ela pode ter que pagar para a administração pública o montante de até 30% do valor do contrato. Ela vai ter que pagar para a administração pública esse valor caso o empreendimento não seja entregue nas condições que foram pactuadas. Isso encarece a obra? É óbvio que encarece. Mas, por outro lado, existe uma segurança que nós vamos ver essa obra em condições de funcionamento. Beleza, vamos apagar isso aqui, ó. Vamos apagar isso aqui, porque eu já escrevi isso no slide anterior. E vamos lá, vamos falar sobre os detalhes do seguro-garantia, tá? Primeiro ponto que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte. O seguro-garantia, ele pode ser exigido, tá, pela administração pública quando se tratar de obras e serviços de engenharia. Nesse tipo de situação aqui, a administração não só decide que haverá, como também ela chega e fala que será na forma de seguro-garantia. Ou seja, a administração pública pode chegar e falar o seguinte: ô, meus amiguinhos, nesse caso aqui, ó, eu quero garantia e essa garantia eu estou exigindo. Ela vai ser feita na forma de seguro-garantia. Tá? Essa é a primeira regrinha número 1 que nós temos aqui. Regrinha número 2. A regra número 2 é o seguinte: quando se tratar de uma obra ou serviço de engenharia de grande vulto, aí a gente tem mais uma regrinha. Além de exigir o seguro-garantia, eu ainda posso colocar um valor plus, que é um valor de até 30% do valor do contrato. Tá? Isso aqui só serve para o grande vulto. Em geral, é até 5, até 10, e quando for de grande vulto pode ser até 30%. Terceiro ponto que nós temos que lembrar do seguro-garantia. O seguro-garantia pode ter a tal da cláusula de retomada. Na verdade, apesar de eu falar pode ter, é da própria natureza do seguro-garantia a tal da cláusula de retomada. É a obrigação de a seguradora assumir o empreendimento e entregar isso aqui em condições para a administração pública. A empreiteira quebrou, a empreiteira falhou, o contrato foi extinto com ela, chega a seguradora e tem que resolver o problema para a administração pública. Mas agora vamos pensar no seguinte, tá? Nós estudamos uma característica dos contratos, que os contratos administrativos eles são personalíssimos. E aí eu falei para vocês que a subcontratação ela somente pode ser admitida em situações especiais, porque senão você está burlando essa regra de contrato ser personalíssimo. Só que pensa comigo no seguinte: a seguradora ela não tem uma expertise para fazer uma obra. Então o que ela vai fazer? Ela vai subcontratar alguém. Ela vai assumir a obrigação? Vai, mas ela vai corrigir alguma coisa. É igual a seguradora do seu carro. A seguradora do seu carro não é a seguradora que arruma o seu carro. Ela tem um monte de conveniado e te manda no conveniado que vai lá e vai corrigir o seu carro, certo? A mesma coisa dentro dos contratos administrativos. A seguradora, ela vai pegar lá as empreiteiras conveniadas dela e vai colocar essas empreiteiras para concluir a obra. Por isso que ela pode subcontratar total ou parcialmente a execução do objeto. Resumindo, nós podemos adotar o seguro-garantia para obras e serviços de engenharia, hipótese em que a administração pública vai exigir que seja executada, que seja prestada a garantia na forma de seguro-garantia. Se for de grande vulto, pode ser de até 30%.
A seguradora ela tem a obrigação de assumir, cumprir as obrigações. Nós chamamos isso de cláusula de retomada ou step-in, step-in right. É o termo que nós utilizamos dentro da parte mais técnica. E a seguradora, para poder concluir e entregar o objeto para você, ela pode subcontratar total ou parcialmente a execução desse objeto. Vamos resolver essa questão. A definição da modalidade de garantia que será prestada cabe, em regra, à administração, mediante decisão discricionária. Pessoal, em regra, essa decisão não é da administração. Em regra, essa decisão é do contratado. A administração pública decide se haverá garantia ou não. Quem decide a modalidade é o contratado, exceto se for obra ou serviço de engenharia de grande vulto, ou obra ou serviço de engenharia em geral, melhor dizendo, que a administração já pode exigir que seja prestado na forma de seguro garantia, tá bom? Então, por isso, esse quesito está errado, tá bom? Fechamos com isso mais um bloco da nossa aula. Roda a vinheta e já voltamos para concluir.